Fala galera, professor e delegado Rilmo Braga na área, para o nome de toda a equipe magistral, te dar as mais sinceras boas-vindas à nossa revisão reta final para o seu concurso do TRF6, bem como para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Dada a semelhança entre os editais na parte de direito penal especial, é o nosso tema de estudo a partir de agora, parte especial do Código Penal, nós faremos um aulão muito bacana, uma revisão bem completa, abordando texto legislativo, doutrina, jurisprudência e, principalmente, pegadinha de prova e técnica de assertividade de questões, para que você possa chegar nessa reta final, para que você possa caminhar rumo ao seu trajeto de sucesso, qual seja a sua aprovação. A partir de agora, o seu sonho é o nosso, e a sua aprovação. Eu sou o delegado Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos públicos, fui delegado em 4 estados, e hoje tenho a satisfação de ser delegado titular da Central de Flagrantes da capital Goiânia, aqui no estado de Goiás. Em nome de toda a nossa equipe, é um prazer e uma honra fazer parte da sua caminhada de sucesso rumo ao seu cargo desejado. Estamos juntos? Bora então iniciar nossa projeção acerca do direito penal, parte especial, ok? Parte especial é o que começamos a estudar a partir deste instante. Bora lá então? Comigo na tela, conforme registrado a Alhures, bora de Direito Penal, parte especial, deixando aqui meu Instagram, tá? Para você, ó, @RilmoBraga, para que você possa não só acompanhar dicas técnicas e macetes, mas principalmente tirar todas as suas dúvidas em tempo real, utilizando o nosso direct. Para além, obviamente, de todos os canais de comunicação que o Magistrar já disponibiliza para você. Siga o nosso perfil, @RilmoBraga, até para convidar o professor para o churrasco da sua aprovação, né não? Bora então começar? Questão da número 1, cobrado na prova TRF1 pela banca FGV, cargo de juiz federal no ano de 2025, com o seguinte enunciado. Bora comigo. Em determinada rede social, o perfil aberto destinado à promoção de turismo em um estado da federação traz uma postagem com as seguintes reações. Número 1. Tereza comenta: cambada de macumbeiro safado. Vixe Maria, deu ruim. Cambada de macumbeiro safado. 2. Nos comentários, José xinga o Felipe, um homem trans, sapatão sem vergonha. Será que é o mesmo crime? Cuidado, né? É uma distinção importante entre as duas condutas aqui. E o 3, a Elisa xinga Maria, idosa de velha maluca. Com relação à legislação aplicável e à jurisprudência do STF, é correto afirmar que, letra A, todos os crimes são de ação penal incondicionada? Errado. Por quê? Vamos identificar os crimes aqui. Vamos colocar aqui o crime 1, o crime 2 e o crime 3. Com relação ao crime 1, Tereza chama de cambada de macumbeiro. Cambada. É a diferença do racismo para a injúria racial. Qual que é a diferença? Quando a ofensa é meramente preconceituosa, que é o caso, no segundo caso, chamou de sapatão sem vergonha, é uma ofensa, e lembrar que o STF equiparou homofobia e transfobia à hipótese de raça, por isso está dentro da lei de racismo ou da injúria racial, mas temos que diferenciar. Qual que é a diferença do racismo, preconceito, que é a ofensa racista, e a injúria racial preconceituosa, que é a ofensa racial em razão de determinada característica da pessoa. É bem simples, tá? I de individual, ó a dica para decorar. I de individual, né? Individual. Então, se a ofensa é individual, injúria racial. Se a ofensa é coletiva, artigo 20 da lei de racismo, racismo coletivo, tá? Racismo coletivo. Antes de eu avançar, só toma o último cuidado. Lembrar que o racismo se divide em dois, que é o coletivo, mas eu tenho a segunda espécie de racismo na lei, que é o discriminação. O que é o racismo e discriminação? É quando, mesmo contra uma só pessoa, não interessa neste caso se é uma ou a coletividade, eu tenho a restrição de direitos fundamentais. Então, a lei de racismo se divide em dois crimes. Racismo, preconceito coletivo, que é ofensa à honra coletiva em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Racismo. Se a ofensa é coletiva em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Racismo, no artigo 20 da lei de racismo. E aí eu tenho os demais crimes da lei de racismo, que são os racismos restrições. Restringo, aí pode ser contra uma só pessoa. Não contrato você porque você é negro. Não contrato você porque você é japonês. Não contrato você porque você é argentino. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Restrição de direito fundamental, aí pode ser contra uma só pessoa. Também é crime de racismo, da lei de racismo, mas não se confunde com o do artigo 20, que é o racismo preconceito coletivo. Fechou? E aí, não confundir o racismo coletivo com a injúria racial, que está na mesma lei de racismo, por isso os mesmos efeitos,
suspeitos, também imprescritível, também inafensável e também de ação penal pública incondicionada, porque passou a ser o artigo 2º-A da Lei de Racismo. E não confundir os três, que acabei de estudar com você, com, no Código Penal, a injúria preconceito. A injúria preconceito continua no Código Penal, que é quando ocorre uma ofensa individual, injúria é individual ou isoladamente considerada, pode ser 2, 3 pessoas, pode, mas isoladamente consideradas e não coletivamente consideradas. A injúria preconceito do Código Penal ocorre destinado contra deficiente, idoso e religião. Deficiente, idoso e religião. Então, a conduta 3, velha, maluca, é injúria preconceito lá do Código Penal, que continua sendo prescritível, continua sendo afiançável e continua sendo de ação penal condicionada. É a diferença para os crimes da Lei de Racismo. No caso 1 e 2 aqui, estão previstas na Lei de Racismo, são crimes de racismo e, por isso, a ação penal é incondicionada. Então, a letra A diz que todos são incondicionados errado, 1 e 2 são incondicionados, mas a 3 é condicionada. Para fechar esse assunto, antes de ler as demais, pessoal, vale a pena você entender o escopo de proteção de cada um deles. Então, racismo faz assim para mim: raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. Quando você vai para injúria racial, técnica de memorização legal, faz a mãozinha assim, ó. Injúria racial é raça, cor, etnia, pula religião, pula religião, pula religião, procedência nacional. Raça, cor, etnia, pula religião, procedência nacional. Por quê? Religião continua lá no Código Penal, que é a injúria preconceito do Código Penal. Religião, idoso deficiente, religião, idoso deficiente, religião, idoso deficiente. Assista esse vídeo, volta aí mais 10 vezes, decore e nunca mais esqueça. Vou revisar pela última vez. Racismo, seja o coletivo, preconceito ou discriminatório, protege raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. A injúria racial, que era do Código Penal e migrou para a Lei de Racismo, artigo 2º-A, raça, cor, etnia, pula religião, procedência nacional. E lá no Código Penal ficou a injúria preconceito, que é justamente o preconceito em razão de religião, idoso e deficiente. Por isso a letra A está errada. Letra B. Há duas condutas que tipificam crimes imprescritíveis. Correto, gabarito, letra B, ficou fácil, né? Quais são as imprescritíveis? Crimes da Lei de Racismo. Quais são? Racismo e injúria racial são imprescritíveis. Lembrando que na Constituição são imprescritíveis somente 2 crimes, decorando os escalões constitucionais, mandamentos constitucionais. Quais são os 2 imprescritíveis inafensáveis na Constituição? Racismo em grupos armados, racismo em grupos armados, racismo em grupos armados. Decorou? Imprescritível, inafensável, racismo em grupos armados, racismo em grupos armados, racismo em grupos armados. Fechou. Mandamento 1, primeiro escalão constitucional de crimes do Brasil. Depois eu tenho o segundo escalão, os crimes também inafensáveis, porém prescritíveis, que são os hediondos e TTT, tráfico, tortura e terrorismo. TTT, tráfico, tortura e terrorismo, são crimes prescritíveis, não estão no primeiro escalão, estão no segundo, porém inafensáveis, suscetíveis de anistia, graça e indulto. Fechou? Letra C. Se aplica o triplo da pena para todos os crimes praticados por rede social? Errado. O triplo da pena só no Código Penal, só para a hipótese 3. Não está repetido na Lei de Racismo, foi uma omissão equivocada do nosso legislador. Letra D. Em todos os crimes, a pena será aumentada de metade em caso de concurso de pessoas. Errado, também houve omissão do nosso legislador. Letra E é uma conduta atípica, aí pediu para parar, parou, ridículo, né? Gabarito, letra B, 2 condutas são imprescritíveis, quais sejam conduta 1 e conduta 2, só para o CREO 5 e deixe o concorrente comendo poeira, porque você é aluno magistrado. Vou te mostrar isso agora na lei, tá? A injúria lá do Código Penal permaneceu só ofensa individual em razão de religião, idoso e deficiente. E essa ação penal é condicionada. Já a injúria racial migrou para dentro da Lei de Racismo. Antes, no Código Penal, estava raça, cor, etnia, religião, procedência, idoso, deficiente. Passou a ficar somente religião, idoso, deficiente. Por quê? Porque foi para o 2º-A da Lei de Racismo a proteção em razão de raça, cor, etnia, pula religião, procedência nacional, decora e nunca mais erre nada sobre esse assunto da sua prova, porque a FGV cobra em todo concurso uma questão comparando essas hipóteses. E lembrar que o STF decidiu que o racismo homofóbico e heterossexual configura crime de racismo, tendo em vista que a condição de vulnerável e hipossuficiente do homossexual no Brasil, dada a omissão legislativa, equipara-se a hipótese de racismo, e o STF foi além. CREO 5 disse que isso não é analogia maléfica, foi só uma interpretação extensiva. Concorde você ou não, é o seu gabarito. No moral discursivo, você vai deitar o cabelo e humilhar a concorrência, mas na prova objetiva é hipótese de racismo. Isso não é analogia em malam-parto. A FGV já cobrou, inclusive, dizendo que era analogia em malam-parto, e o gabarito veio falso na primeira fase. Fique atento. Questão 2, comigo na tela. Vamos lá. TRF3, Juiz Federal 2025. Assinar a alternativa correta. Em um posto de abastecimento a mais da rodovia, ao abastecer a viatura, policiais conseguiram avistar
um motorista que saiu cambaleando da lanchonete. Ligou o veículo e conduziu até que os policiais alcançaram a 2 quilômetros do posto. Ao indagarem seus dados, ele disse se chamar Quinto Petilho, não apresentando documento, alegando portar no celular que estava sem bateria. Percebendo estar o banco traseiro mais alto que o normal, com o cobertor da mesma cor, os policiais abordaram e apreenderam 690 maços de cigarro paraguaio, sem autorização do órgão competente, no posto policial, e conseguiram identificar que o motorista, na verdade, era Licínio Murciano, que havia condenação anterior por embriaguez ao volante. Ou seja, não se identificou para omitir dados qualificadores. Em teste de etilômetro, constatou-se no bafômetro positivo para o crime de embriaguez ao volante. Segundo a atual jurisprudência consolidada do STF, letra A, ele responderá por descaminho errado, né? Primeiro, fosse crime aqui 690 maços de cigarro, seria contrabando ou descaminho? Gabarito, contrabando. Cigarro é produto proibido. Importar produto proibido, contrabando. Importar sem recolhimento tributário, produto permitido, configura o descaminho. São coisas completamente diferentes. Então, se você traz uísque, é descaminho. Perfume é descaminho. Mas cigarro é contrabando porque é produto proibido. Gabaritou. Beleza. Então, letra A está fora. E a letra B, contrabando, também está fora. Por quê? Quando a banca diz 690 maços de cigarro, o que a banca quis gritar na sua orelha? Nova jurisprudência do STJ, princípio da insignificância para menos de 1.000 maços. Repito, 1.000 maços de cigarro. Abaixo disso, princípio da insignificância, atipicidade material não há crime, tendo em vista o fato ser atípico. Estamos bem? Letra C. Responde por embriaguez ao volante, com certeza, né? Deu positivo. Estando a falsa identidade abrangida pelo direito de autodefesa. Falso. O STJ entende, está até simulado, que não há direito de autodefesa ou de não produzir provas contra si mesmo, nemo teneto se detegere, no que tange o crime de falsa identidade, porque o direito de ficar em silêncio, de não produzir provas contra si mesmo, versa sobre a parte fática das informações que são solicitadas pelas autoridades estatais, e não da qualificação. Se ele não se qualifica, contravenção penal. Se ele não se qualifica, contravenção penal, omissão de dados qualificadores. Se ele mente, falsa identidade. Se ele apresenta documento falso, o uso de documento falso. Outra pegadinha que a FGV gosta muito. Qual a diferença entre falsa identidade e uso de documento falso? Neurociência pura, decora comigo técnica de memorização. Faz assim, ó, falsa identidade, uso de documento falso. Falsa identidade, uso de documento falso. Falsa identidade, uso de documento falso. Falsa identidade é só falar. Se ele apresentar, o uso de documento falso é um crime muito mais grave, específico, absolve a falsa identidade. Gabaritou? Bora para a letra D. Responde por embriaguez ao volante e falsa identidade, sendo o fato do cigarro irrelevante penal, princípio da significância, gabarito, letra D, fácil, né? Questão que parecia difícil, mas não era uma questão em termos de conteúdo tão complexa. Mas, claro, é uma pergunta não tão simples, porque ela envolve várias áreas de conhecimento, e aí acaba confundindo alguns candidatos, né? Questão 3, prova TRF1, cobrada juiz federal 2025, com o seguinte enunciado: ó, 3 homens, um deles portando arma de fogo, invadem uma agência da Caixa, subtraem os valores que estão nos caixas e exigem que o gerente digite a senha para abrir o cofre, de onde subtraem mais dinheiro. No curso da ação, o criminoso armado e constantemente põe arma de fogo na cabeça de uma idosa, que, apavorada, infarta e morre. Alertada, a PM invade e encerra a ação. O dinheiro é recuperado. O criminoso portava arma de fogo, consegue escapar, razão pela qual a referida arma não é apreendida. Veja que a FGV gosta de misturar mais de um conteúdo na mesma questão. Foi o que ela fez aqui, né? Vamos por partes, então. Considerando os fatos e a jurisprudência, é correto afirmar que, letra A apreensão e perícia da arma são imprescindíveis para a incidência da majorante. Errado, tá? É óbvio que eu preciso de alguma prova que a arma é realmente uma arma de fogo, né? Mas podem ser vídeos, áudios ou mesmo depoimentos. Ou seja, o STJ decidiu, e o STF na mesma esteira, que, em princípio, não é imprescindível. Agora, é lógico que a regra é a apreensão. Se ela for apreendida, tem que ser periciada. Se ela for apreendida e não periciada, aí, obviamente, pode haver uma nulidade. Mas, se o cara fugiu com a arma, em princípio, eu posso me valer de outros elementos de convicção. Então, a imprescindibilidade absoluta, que disse a letra A, está errada. Claro que ela é muito, muito, muito importante, mas não imprescindível, letra A, falso. Letra B. A despeito da morte da idosa, não consumada a subtração dos bens, os agentes responderão pelo latrocínio tentado? Tudo errado, né? Primeiro que não houve latrocínio, porque eu não posso atribuir o resultado morte
a esses indivíduos em princípio. Por quê? Porque o resultado era imprevisível, né? Agora, mesmo que você considere um resultado previsível, eu poderia pensar no homicídio culposo, porque não existe roubo culposo, né? Primeiro ponto. E segundo, quando ela morre decorrente da grave ameaça, isso jamais pode configurar latrocínio, seja consumado ou tentado. Por quê? Porque o latrocínio não é, te ensinaram errado, o latrocínio não é roubo seguido de morte. O latrocínio não é roubo seguido de morte. Me perdoe, mas te ensinaram errado por aí. Ainda bem que você veio para o magistrar para solucionarmos essa pane no seu conhecimento. Qual é a questão? Em momento algum, o Código Penal prevê que roubo seguido de morte é latrocínio. O que o Código Penal prevê diversamente é que, se da violência, repito, se da violência, repito, se da violência resulta a morte. A morte aqui não decorreu da violência, sim da grave ameaça. Por isso, mesmo tendo sido um roubo seguido de morte, não é latrocínio. Então, a letra B está absolutamente falsa. Cuidado com isso na sua prova. Letra B está falsa, 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 ok? Letra C. Os agentes respondem por latrocínio? Não, não é latrocínio. Letra E. Não há latrocínio. Pronto. Questão parecia difícil, mas não era. Era só você entender que o latrocínio não é roubo seguido de morte. O latrocínio é quando da violência resulta a morte. A morte da idosa foi decorrente da grave ameaça, por isso sequer latrocínio poderia ser. Vá lá você vislumbrar aqui uma possibilidade de um homicídio culposo, tendo em vista ser idosa, né? Idosa, previsibilidade, falta de cuidado, talvez um homicídio culposo, mas a banca não abordou esse assunto. Então, gabarito letra E, não é crime de latrocínio. Questão número 4. João e Pedro entram em uma agência dos Correios, vão até o caixa, onde duas funcionárias, mediante tapas e socos, subtraem dinheiro que ali se encontra. Pedro porta um punhal, Pedro porta um punhal, a dupla de roubadores sai da agência, enquanto monta na motocicleta em frente ao local, é presa em flagrante pela PM. De acordo com o STJ, é correto afirmar que, letra A, não trata-se de crime hediondo. Não trata-se de crime hediondo. Vamos avaliar? João e Pedro cometeram qual crime? Roubo. Roubo simples ou majorado? Majorado. Qual é o majorante? Punhal, arma branca. Roubo majorado pela arma branca, que aumenta até a metade a pena. É crime hediondo do Brasil? Gabarito falso. Letra A. Não é crime hediondo. Não é crime hediondo. Por quê? Os roubos hediondos do Brasil são roubo com extra-liberdade, com arma de fogo ou com resultado de lesão grave ou morte. Por conseguinte, apenas com arma branca não configura crime hediondo por falta de previsão legal, e o Brasil adota o sistema legal de hediondez de crime. Letra B. O crime restou tentado, porque João Pedro não alcançou a posse mansa e pacífica. Errado, né? Não se exige posse mansa e pacífica para consumação no Brasil. Basta a inversão da posse. Nós não adotamos a teoria da ilácio, que exigiria a posse mansa e pacífica, mas adotamos a teoria da amócio. Basta a inversão da posse. Subtraiu, consumou, tirando da vigilância da vítima, ingressando na vigilância do criminoso, eu já tenho a consumação. Letra C. A gravidade inata do roubo justifica um regime mais severo. Falso. A gravidade abstrata do crime, não. Só se o juiz fundamentar especificamente em sua decisão. Letra D. João e Pedro respondem por 2 crimes de roubo em concurso formal. Haja visto emprego de violência contra 2 pessoas. Errado, porque as 2 caixas são dos Correios. As vítimas é o Correios, e não as 2. Por quê? Porque o crime é patrimonial e não um crime contra a pessoa, a razão pela qual o crime é único. Letra E. A multiplicidade de majorantes por si só constitui, por si só, fundamento para a elevação da pena mínima. Errado. Por si só, não. O juiz deverá fazê-lo de forma fundamentada e concreta, explicando o porquê de determinada majorante ensejar maior reprovabilidade. Lembrando que, obviamente, que ele deve selecionar qual delas funcionará especificamente como majorante e as demais podendo funcionar na pena base, mas aí de forma fundamentada, por isso a letra E está errada. Gabaritou? Bora para a questão de número 5. Bora para a questão de número 5. O Mário, com a intenção de matar Rodrigo, efetua disparo de arma de fogo a média distância. Mário, porém, tropeça e atinge Rodrigo de raspão, mas fere gravemente um desconhecido que caminhava pela rua. O desconhecido é socorrido e considerado fora de perigo, mas a ambulância que o levava acaba se envolvendo no acidente e vem a óbito. De novo, a banca FGV misturando conteúdos completamente distintos, né? Sobre a responsabilidade, é correto dizer que, letra A, apenas homicídio consumado, temos que fracionar essa questão. Vamos por partes. Primeiro ponto, claramente a questão aborda o tema aberratio ictus, erro na execução. Eu quero matar um, mas acabo acertando o outro, né? Considera-se o resultado mais grave cometido contra a vítima desejada, teoria da vítima virtual ou vítima aparente.
Então, se eu quero matar a minha esposa, mas acabo matando a amiga da minha esposa, eu respondo por feminicídio, como se tivesse matado minha esposa, porque o direito penal é a ciência da vontade. Ok. Mas aqui, isso não tem tanta relevância para o gabarito. A pergunta é, primeira, será que ele vai responder pela morte em razão do capotamento da ambulância? E a resposta é não. Por que não? Rompe-se o nexo causal. Por quê? Eu tenho duas concausas. Eu tenho a concausa 1, que são os tiros, e a concausa 2, que é o capotamento da ambulância. Diz o Código Penal, no parágrafo 1º do artigo 13. Quando a superveniência de uma concausa relativamente dependente, capotamento da ambulância, por si só produz resultado, exclui a imputação de quem efetuou o tiro no pé. A superveniência de concausa relativamente independente exclui a imputação do tiro no pé quando por si só o capotamento matou. E neste caso, será que o capotamento matou por si só ou será que é desdobramento natural, estatisticamente provável, quem toma o tiro no pé vai morrer capotado? Não é estatisticamente provável, não é desdobramento natural, por isso rompe-se o nexo causal e nós vamos considerar que o capotamento matou por si só. Então eu não respondo pelo homicídio, eu respondo então pelo quê? Ah, eu dei tiros, né? Pronto, eu queria matar? Queria. Então, eu já tenho, no mínimo, uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio eu já tenho. Mas eu acertei outra pessoa. Eu vou considerar como se tivesse acertado a vítima desejada? Sim. Mas eu tive dois resultados. Eu tenho um resultado 1 e um resultado 2. O segundo resultado vai ser imputado a título de dolo ou de culpa. Ou seja, eu tenho tentativa de homicídio que foi a minha vontade e outro resultado culposo no ombro. Eu vou responder por lesão corporal culposa ou tentativa de homicídio com dolo eventual. Prevalece na doutrina da jurisprudência lesão corporal culposa. Então, eu vou responder por lesão culposa, ou seja, quando eu atiro no cara para matar, tentativa de homicídio, mas acerto outra pessoa sem querer, lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa é o crime que eu vou responder. Até aqui tudo bem, e foi o gabarito. Vou concluir a questão para depois trazer um CREO 5 para você. Letra B. Duas tentativas de homicídio está errado. Lesão corporal culposa em concurso com homicídio consumado, não, porque eu não dei causa. Lesão culposa em concurso formal com homicídio tentado, gabarito. Letra D. Claro que é concurso formal, porque no mesmo contexto. Ficou em dúvida se o concurso é formal ou material? Técnica de memorização do professor Rimo Braga. Faz comigo na mãozinha, ó. Concurso formal, material. Concurso formal, material. Concurso formal, material. Mesmo contexto, concurso formal. Contexto diferente, material. Foi mesmo contexto, então o concurso é formal. Fechou, gabarito letra D, correu por abraço, gabaritou a questão. Agora, só com o CREO 5, porque essa questão é emblemática e paradigmática para o seu concurso. Por quê? Porque no final de 2023, o STJ havia decidido que, no caso de aberratio ictus, deveria se considerar dois dolos, um dolo direto e um dolo eventual. Está errado, tá? Só que o FGV chegou a gabaritar isso 3 vezes em meados de 2023, 24 e comecinho de 25. Perdão, 23, primeiro semestre 24, segundo semestre, início do segundo semestre 24. A FGV chegou a fazer isso, mas a própria FGV retroagiu nessa questão. Então, a partir de agora, não tem que sofrer. Se eu tenho aberratio ictus, eu tenho, nos casos concretos que foram elencados, primeiro resultado, tentativa de homicídio, segundo, lesão corporal culposa e correu para o abraço, tá? Agora, tá tudo errado, tanto a doutrina como a jurisprudência. Vamos agora para a verdade mesmo, se fosse uma prova oral ou discursiva. A verdade é que pode ser dois dolos e pode ser dolo mais culpa. Depende do ambiente. O professor não entende nada. Tá, a banca disse que eu acertei um cara e o outro estava caminhando. Claro que o outro resultado é culposo, tá óbvio que é culposo aqui. Então não tem dúvida. Agora, imagine que o cara estivesse caminhando abraçado com a namorada, entenda. O cara está abraçado com a namorada, ou numa boate, cheia de gente do lado. Aí eu dou 5 tiros para matar o cara de pistola, que é uma arma que tem recuo e pouca precisão. E eu mato outra pessoa, eu assumi o risco de matar outra pessoa. Então depende do ambiente, tá? Nem a jurisprudência do STJ 2023 está absolutamente errada e nem essa está absolutamente errada. Você tem que analisar o ambiente. Então, se cai nessa prova, o STJ decidiu que o dolo da primeira conduta na aberratio ictus estende-se à segunda conduta. Vai ser verdadeiro porque temos um precedente isolado. Mas se a questão traz um caso concreto, que é o que mais acontece, você vai avaliar. O cara estava caminhando lá atrás. Claro que o segundo resultado é culposo. Agora, se está abraçado com a segunda vítima, é óbvio que eu tenho dolo eventual na segunda conduta, por isso eu teria 2 crimes dolosos. Ficou claro? Fechou? Mudança de paradigma, só você vai chegar nesse nível, porque você é aluno magistrado. Bora lá para a questão 6. Ó. O Omar
é administrador da folha de pagamentos dos servidores públicos do município, descontou contra-cheque de servidores valores de empréstimos consignados regularmente pelos servidores, junto aos bancos. Omar, no entanto, não repassou os valores deduzidos dos salários para o banco, e desviou para a conta da Paulina, sua namorada estudante universitária, que sabia ajustar a conduta com ele. Diante do caso, marque a correta. Letra A, Omar e Paulina cometeram peculato próprio. Perfeito, concurso de pessoas, né? Temos aqui o ajuste e subjetivo entre eles. Então, a Paulina é coautora de peculato com o Omar, na medida em que ela tem o conhecimento de que ele é funcionário público e o peculato não é crime de mão própria, é crime próprio. Ou seja, exige uma qualidade especial do agente, funcionário público, para o peculato, mas ele admite coautoria, inclusive do particular, desde que o particular saiba. É o que aconteceu aqui, por isso o gabarito letra A. E só para o Creucinho, por que esse peculato é próprio? Porque ele está no caput do 312, ó. Os dois peculatos próprios são os peculatos do caput, ó. A apropriação, apropriar-se funcionário público dinheiro, valor ou bem, ou desviar em proveito próprio alheio. São os dois tipos de peculato próprio. Lembrando, então, que o peculato furto, o funcionário público subtrai ou concorre para a subtração, é o chamado peculato impróprio, tá? Então, o peculato próprio é o peculato apropriação ou desvio, até porque estão no caput, e o peculato impróprio é o peculato furto. Bacana? Ótimo. Questão de número 7. Após o encerramento de jornada de trabalho diária, Maria, maior e capaz, residente em Vespasiano, ingressou num coletivo destino à sua casa, sentando-se ao lado de Luiz, que desconhecia. Durante o trajeto, Maria percebeu que ele tocava suas partes íntimas, enquanto olhava incessantemente para ela. Imagina o cara se masturbando ali, olhando para ela, cometendo esse ato libidinoso, né? Diante do incômodo, ela pediu para ele parar, mas ele continuou e acabou sendo preso, né? Praticando o ato libidinoso para satisfazer a própria lascívia. Nesse cenário, é correto afirmar que, letra A, ele cometeu importunação sexual? Verdadeiro. O crime que não é assédio sexual, não é estupro nem é tentativa de estupro. É importunação sexual. Conduta sexualmente visando o ato libidinoso destinado a alguém, porém sem violência ou grave a ameaça. Porém, a letra A está errada. Por quê? Vírgula. Com aumento de pena? Não tem previsão de aumento de pena. Aí a banca exigiu uma decorebinha do aluno mesmo, né? Assédio sexual está errado, violação sexual está errado, assédio sexual está errado, importunação sem aumento de pena, gabarito letra D, é justamente o crime de importunação sexual. Praticar contra alguém sem anuência, ato libidinoso, para satisfazer a lascívia, importunação sexual. Sobre este crime, cuidado, se há violência ou grave ameaça, vira estupro. Se for contra menor de 14, vira estupro de vulnerável. E se versa sobre patrão e funcionária, vira assédio sexual. Assédio sexual é um dos crimes mais errados em concurso. Decora assim, ó, técnica de memorização, faz o funk do Rio Bão, ó. Assédio sua chefe, 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 assédio sua chefe. Se eu assediar minha escrivã, é assédio sexual. Tem que ser chefe, tá? Não sendo chefe, não há o crime de assédio sexual, tem que ter hierarquia ou em razão de emprego, cargo ou profissão. Inclusive, decisão recente do STJ, que já caiu em prova da FGV, professor e aluno do ensino médio é em razão do emprego, então pode também ser assédio sexual. Fechou? Bora para a questão de número 8. Rubens, agindo com dolo, sequestrou Luísa. Famosa influenciadora com o fim de obter vantagem pecuniária como preço de resgate. Contudo, a empreitada não deu certo, porque não saiu como esperado, sendo certo que na conduta ela suportou lesão grave. Neste cenário, considerando o Código Penal, é correto afirmar que ele responde por extorsão. Primeiro, né? Essa extorsão que é consumada ou tentada? Sequestrou, consumou, sequestrou, consumou, sequestrou, consumou. Decorou? Sequestrou, consumou, sequestrou, consumou, sequestrou, consumou. Crime de sequestro é crime formal. Sequestrou, consumou. Independentemente de obtenção do preço de resgate ou não, não é um crime material. Sequestrou, consumou, sequestrou, consumou, sequestrou, consumou. Ótimo. Inclusive, se sequestrou em Goiânia e recebeu resgate em Brasília, o crime é Goiânia. Sequestrou, consumou, crime formal. Decorou? Tá, agora vamos para as opções. Letra A. Eu tenho sequestro, extorsão mediante restrição de liberdade da vítima? Não, é extorsão mediante sequestro, né? O da letra A seria o sequestro relâmpago, né? Ai, professor, qual que é a diferença do sequestro e o sequestro relâmpago? Bem simples, tá? Primeiro, qual que é a diferença do roubo e extorsão? No roubo, a violência ou grave ameaça é para eu subtrair, ou a vítima entregar
mas uma conduta dispensável. Por exemplo, tirar o colar e me entregar é roubo, entregar a chave do carro é roubo, porque a conduta da vítima é dispensável. Quando a conduta da vítima vira indispensável, vira extorsão. Exemplo, apontar a arma na sua cabeça para você fazer um Pix de 10 mil. Sua conduta de digitar a senha é imprescindível, por isso não é roubo, é extorsão. Ótimo. Só que quando a extorsão vem com uma restrição à liberdade extraordinária, eu tenho ou extorsão mediante sequestro, que é um crime autônomo, ou crime de extorsão qualificado pelo sequestro relâmpago. Nos dois casos, o que eu tenho idêntico? Uma restrição à liberdade extraordinária. Tá, então se eles são idênticos na extorsão, na imprescindibilidade da conduta da vítima e na restrição à liberdade, o que eles têm de diferente, professor? Ah, a conduta imprescindível é de qual das vítimas? Porque se for da mãe, do pai, do namorado, ou seja, de terceiro, ó. Então, conduta de terceiro, ó, de terceiro imprescindível financeiramente, é o sequestro. Então, se eu sequestro você e peço resgate para sua mãe, extorsão mediante sequestro. Se eu sequestro você e levo você para um lugar, para você fazer Pix todo dia, Pix todo dia, Pix todo dia, Pix todo dia, sequestro relâmpago. A conduta é da própria vítima. Sacou a diferença? Então, extorsão mediante sequestro, eu levo você para a fazenda e peço dinheiro para seu marido, para sua esposa, para seu pai, para seu namorado. Já no sequestro relâmpago, eu levo você fazer para você ficar fazendo Pix para mim todo dia. Então, a letra A falou do sequestro relâmpago, está errado. Letra B, sequestro está certo, com resultado lesão corporal grave e lesão corporal grave em concurso de crime? Não, porque a lesão corporal grave certamente é qualificadora do sequestro. Por isso, não há concurso de delito e apenas um, que é o crime de extorsão qualificada pela lesão grave, gabarito, letra C. Mostro a qualificadora para você. Sequestrou, consumou, sequestrou, consumou, sequestrou, consumou. Crime formal, mas se resulta lesão grave, a pena é qualificada, por isso, gabarito, letra C. Passo para a questão número 9. Ó o Gilles, ó. Gilles, em 13/9/24, às 3 da manhã, arromba a porta da residência com morador viajando e retira R$ 1.200. Gilles possui condenação anterior por crime da mesma espécie com pena extinta em 2021, após o decurso de revogação, sem revogação do livramento condicional que começou em 6/7/2019. De novo, a banca FGV cobrando dois assuntos completamente diferentes. Vamos por partes. O primeiro assunto, esse furto é simples ou é qualificado? Gabarito qualificado, porque houve rompimento de obstáculo. Ponto 1 superado. Ponto 2. Será que este crime também pode ser privilegiado? Porque se ele for só qualificado, o gabarito vai ser A. Se ele for qualificado privilegiado, o gabarito vai ser C. E aí, dentro deste cenário, eu ainda tenho mais duas pegadinhas de prova. Pegadinha 1. Pode, no Brasil, o crime de furto ser ao mesmo tempo privilegiado e qualificado, gabarito? Pode, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva, ou seja, exceto abuso de confiança e fraude, para todas as demais qualificadoras, incluindo o rompimento de obstáculo, é possível a compatibilidade do furto privilegiado qualificado. Ponto. Última pegadinha. E neste caso, então, eu tenho os requisitos para o privilégio? Aí você vai decorar comigo, ó, 2 requisitos para o furto privilegiado no Brasil. Decorando? 2, dê sonoridade às nossas técnicas de memorização. De acordo com a Febracis, maior instituto de neurociência do mundo, o seu cérebro decora 6 vezes mais com som, sonoridade, tá? Então, decora para mim os 2 requisitos do furto privilegiado. Primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Repita comigo. Primário, pequeno valor, primário, pequeno valor, primário, pequeno valor. Decorou? Ou seja, se ele for primário, pequeno valor, sim, será privilegiado e, por conseguinte, privilegiado qualificado. Veremos, então, se ele tem os 2 requisitos. Será que é pequeno valor? Gabarito verdadeiro, 1.200. Pequeno valor é até um salário mínimo. Quando a banca pôs 1.200, ela já quis gritar que é pequeno valor. A última pegadinha e a mais forte delas é: será que ele é primário? Aí que é o problema, né? Por quê? Veja que ele cometeu o crime em 2024, né? 2024, no dia 13/9/2024. Foi o crime, não é isso? Beleza, nós sabemos que a reincidência no Brasil dura o período depurador de 5 anos pós extinção de pena. Período depurador de 5 anos pós extinção de pena. Depois ele volta a ser primário de novo. Por que pós extinção de pena? Para apurar se ele criou tipo de gente e parou de ser bandido. Por isso, 5 anos com ele na rua, extinção de pena. Só que aí é que vem a pegadinha que a FGV mais cobra na história dos concursos públicos. Quando ele obtém livramento condicional ou suspensão de pena, antes disso, ele já vai para a rua. Se ele já vai para a rua, já começa o período depurador. Essa é a pegadinha que, de novo, caiu, né? Então, a pena dele foi extinta no dia 6/2/21.
Aí, se você contar, você vai errar, né? Porque você vai achar que é 21, 22, 23, 24, 25, 26, você vai achar que ele é incidente, só que ele não é, porque você não vai considerar isso na pena, você vai considerar o momento que ele obteve livramento condicional. E ele obteve o livramento em 6/7/19. Então, eu já começo a contar o período depurador no dia 6/7/2019. Aí é só contar: 19, 20, 21, 22, 23, 24. É em 24. Aí nós vamos ter que olhar até o mês, né? Ó, extinguiu no mês 7 e ele cometeu um novo crime no mês 9. Então, ele já tinha voltado a ser primário. Sente o nível dessa pegadinha. Ele já tinha voltado a ser primário, por isso é privilegiado, porque tem primário e é pequeno valor, e se ele é primário e é pequeno valor, é privilegiado, e a qualificadora é o rompimento de obstáculo, cabe a compatibilidade entre qualificador e privilegiadora, gabarito letra C, crime qualificado privilegiado. Questão linda, né? Linda questão da banca FGV. Parabéns aqui aos examinadores, né? Questão de número 10. Bora lá comigo? Questão de número 10. Sem explicações, João arremessa uma pedra em uma loja de eletrônicos, danificando a vitrine e preso em flagrante. Seus advogados apresentam circunstâncias relacionadas à sua condição mental e possível embriaguez. Diante do caso, é correto afirmar, correto afirmar, correto afirmar que. Letra A. A comprovação do estado de embriaguez completa tem o condão de excluir a imputabilidade. Falso, né? O indivíduo aqui está sendo conduzido e será preso em flagrante pelo crime de dano, né? Dano à loja, crime de dano, crime patrimonial, previsto no artigo 63, e caso ele alegue embriaguez, não é qualquer embriaguez que gera imputabilidade, né? Nós temos que decorar que só existem 3 tipos. Decora comigo no funk do Rimão, ó. 3 tipos de inimputabilidade do Brasil. 3 tipos de inimputabilidade do Brasil. Decora para mim assim, ó. Menor, doidão, bebão, FF, menor, doidão, bebão, FF, menor, doidão, bebão, FF. Menor é inimputável, doidão é inimputável, absolutamente doente mental e absolutamente incapaz de entender o caráter do fato na hora do cometimento da conduta. E 3, bebão FF. Quem é o bebão FF? É a embriaguez completa, que faz dele incapaz de entender o que faz, e tem que ser FF. O que é FF? Fortuito ou forçado. Fortuito ou forçado, bebão FF. Então não é toda embriaguez que causa inimputabilidade, por isso a letra A, que generalizou, está erradíssima, né? A letra B. Caso se comprove prévia provocação do proprietário, causando forte emoção, ele é isento de pena? Errado. No Brasil, emoção e paixão não são isentos de pena, expressamente previsto no Código Penal, podendo, em alguns crimes, cito homicídio, gerar uma privilegiadora se houver domínio de violenta emoção, e não só forte emoção. Então, a letra B estaria errado de qualquer maneira. A letra C. Constatado que ele tinha 17 anos na época do fato, ele será considerado inimputável, correto, e receberá medida de segurança. Errado. Para o menor, impõe-se medida socioeducativa. Para o doente mental, aí sim, medida de segurança. Letra D. A comprovação da perturbação mental e de que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter do fato ensejará isenção de pena. A comprovação de que ele tem perturbação mental e que não era inteiramente capaz, não era inteiramente capaz, quer dizer que ele era parcialmente capaz. Aqui não é o doidão, é o doidinho. Ele tem perturbação mental e sabe mais ou menos o que faz. Ele não é inteiramente capaz, quer dizer que ele é parcialmente capaz, então ele só goza de redução de pena e jamais de isenção de pena. Lembrando que inimputáveis são só menor, doidão, bebão, FF. Doidinho não é inimputável. Letra E. A embriaguez pré-ordenada configura agravante de pena. Perfeito, gabarito. Letra E. A única hipótese, inclusive, que gera agravante de pena é a embriaguez pré-ordenada, quando o cara, além de cometer o crime, terá a pena agravada porque ele bebeu para criar coragem de matar, o que eu apelido carinhosamente nas minhas aulas de embriaguez do medroso, né? O bêbado medroso. Vamos revisar esse assunto comigo na tela. Então, os 3 inimputáveis: menor, doidão, bebão e FF. Menor é muito fácil, menor de 18, critério meramente biológico. Já o doidão e bebão e FF, critério biopsicológico. Vamos entender. Primeiro, doidão, ele tem que ser biologicamente doente e psicologicamente absolutamente incapaz de entender o caráter do fato. Será isento de pena e submetido à sentença absolutória, impondo a ele medida de segurança da internação. Já aquele que é parcialmente capaz, ó, não é inteiramente capaz, é o que eu vou chamar de doidinho, só redução de pena de 1 a 2/3. Já o embriaguez, a voluntária culposa permitem que o indivíduo responda pelo crime. Ele responde pelo crime, tá? Embriaguez responde pelo crime. O único caso que não responde é isento de pena, a embriaguez completa, fortuita ou forçada, bebão FF, absolutamente incapaz de entender, bebão FF. Então, só o bebão FF é inimputável no Brasil. Todas as demais hipóteses de embriaguez, seja dolosa, culposa, pré-ordenada, todas elas ensejam a punibilidade da conduta, tendo em vista a teoria da actio
libera em causa. Ele será punido porque ele assumiu o risco de produzir resultado e bebeu porque quis. Actio libera em causa, ação livre em sua causa. Questão de número 11. Acerca da culpabilidade, é correto afirmar que, letra A, a embriaguez pré-ordenada é circunstância atenuante. Acabamos de ver que não configura agravante. Letra B, a embriaguez involuntária isenta o réu de pena. Errado, somente isentará se ele ficar completamente bêbado. Então, são dois requisitos e a banca trouxe apenas um gabarito falso. Letra C, coação moral irresistível é agravante de pena. É agravante errado. A coação resistível moral ou física são atenuantes de pena previstas no nosso Código Penal. Lembrando que a coação irresistível, aí sim pode excluir o crime, sendo que a física exclui fato típico por ausência de dolo-culpa, a coação física irresistível exclui conduta por ausência de dolo-culpa, e a coação moral irresistível exclui culpabilidade por existência de inexigibilidade de conduta diversa. Letra D. São admitidos no ordenamento jurídico situações supralegais de inexigibilidade de conduta diversa. Gabarito letra D. E eu trouxe essa questão justamente para trazer alguns crimes da parte especial do Código Penal e da legislação extravagante que a FGV cobra muito, combinando com esse tema inexigibilidade de conduta diversa. Vamos por partes. Primeiro ponto. As excludentes de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa previstas no Código Penal, coação irresistível e estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico configura um rol exemplificativo ou exaustivo? Meramente exemplificativo. Por quê? Não faria sentido exigir do legislador que esculpisse em centenas de incisos, por exemplo, um rol, uma gama de hipóteses em que o agente não pode ser considerado criminoso porque ele agiu como qualquer pessoa agiria, com inexigibilidade diversa. Então é óbvio que fica para o intérprete, para o juiz, no caso concreto, aferir se era exigível a conduta diversa ou se não era exigível. E por que eu estou dizendo isso? Existem vários crimes em que hoje o STF e o STJ, você perceba que a FGV gosta muito dessa jurisprudência, tem afastado o crime por ausência de exigibilidade de conduta diversa. Primeiro caso, crime ambiental, tá? Então, se o espírita mata a galinha preta no ritual espírita, não há crime ambiental, não há crime de maus tratos, por inexigibilidade, conduta diversa em homenagem à liberdade religiosa. Identicamente, outra que a FGV cobra muito, a ayahuasca. O usuário de ayahuasca no ritual do Santo Daime não comete crime por inexigibilidade e conduta diversa, tendo em vista ser um ritual religioso e a liberdade religiosa estar esculpida na Constituição. Mais uma importante, rodeio e prova do laço. Rodeio e prova do laço. Não há maus tratos em razão da liberdade cultural, e o STF já disse que é a hipótese de inexigibilidade de conduta diversa. Então, cuidado. Testemunho de Jeová, a FGV cobra muito também. Se negou a receber sangue, se maior de idade, inexigibilidade com diversa. Se menor de idade, não há inexigibilidade, o médico é obrigado a realizar a transfusão de sangue. Gabaritamos, vimos aí 4 crimes importantes combinados com este tema, é por isso que eu trouxe essa questão que versa sobre inexigibilidade de conduta diversa. Questão 12, ó, o Agostinho, experiente surfista, surfa com o Hegel, que é o Mocorongo, vou colocar mock do Mocorongo aqui. Por que Mocorongo? Porque o outro é o experiente surfista. Toda vez que a FGV traz uma dupla e é uma atividade perigosa, pode saber, está escalando, surfando, piscina, né? Bump jump, vai morrer alguém e eu quero saber se é crime omissivo próprio ou impróprio. Então, você tem que saber se é o garantidor comum ou se é o garantidor específico. Se o mocorongo, garantidor específico. Se o especialista e professor, garantidor especial. Beleza? Ótimo. Então, o Agostinho é o experiente, Hegel é o mocorongo. Quem começa a se afogar? O Agostinho. Ó, quando começa a afogar por câimbra forte. Hegel vê ele afogando, mas decide surfar. Contudo, ao voltar, Agostinho morreu. O Hegel comete qual crime? Será que ele, letra A, não responde por crime algum? Errado, né? Ele vai responder ou por omissão de socorro, se você me disser que ele é um garantidor comum, ou por crime de homicídio, se você me disser que ele é um garantidor especial. Como ele é o mocorongo e não o experiente, é óbvio que ele não se tornou garantidor. Ele não assumiu o risco com a sua conduta e nem prometeu socorro. Então, se ele é o mocorongo, não há homicídio, sim omissão de socorro. Letra B, não responde por qualquer crime, está errado. Letra C, homicídio doloso, está errado. Letra D, homicídio culposo, está errado. Letra E, gabarito. Letra E, omissão de socorro, com a pena triplicada em razão da morte. Só omissão de socorro, porque ele não se tornou garantidor específico com dever especial de proteção, na medida em que ele não era o experiente surfista que havia prometido socorro ao colega. Cuidado, que a FGV gosta muito do alpinista, né? Então, o professor de alpinismo leva o aluno e não socorre o aluno. Homicídio, tá? Homicídio. Se o aluno não socorre o professor,
omissão de socorro. É a diferença entre o garantidor especial e o garantidor comum. É a mesma coisa você que vê alguém passando mal na rua e não faz nada, omissão de socorro. O médico, homicídio, omissivo impróprio, porque ele é o garantidor especial. Estamos juntos? Fechou? Questão de número 13. Kátia apresenta-se como mística e paranormal, mas não passa de uma vigarista. Ao atender uma rica empresária, Lucrécia confidenciou que estava vivendo problemas familiares, adultério e uso de drogas pelo filho mais velho. Kátia, durante a consulta supostamente espiritual, afirmou falsamente que tudo era obra do antigo demônio, que estava amarrando e que era necessário um trabalho espiritual urgente, ou as coisas iriam piorar, já que o espírito só sossegaria com a morte de alguém. Olha a ameaça, né? Segundo a falsária, estaria para acontecer uma tragédia com os familiares. Ela então solicita um Pix de 5 mil e a vítima, assustada, faz o Pix. Qual é o crime? Gabarito, extorsão ou estelionato? Extorsão ou estelionato? Gabarito, extorsão. Muita gente marca estelionato. Por quê? Porque acha que o mal espiritual não é o mal possível. E se ele não é o mal possível, só houve uma fraude, um engodo, por isso estelionato. Isso é o que você acha, e não a vítima. Porque se a vítima não tivesse cagado de medo, ela não tinha feito o Pix. Concorda comigo? Então, grave ameaça, aprenda isso de uma vez por todas. Não tem vinculação com a viabilidade, possibilidade ou não do resultado. Tem a ver com cagaço da vítima, cagaço da vítima, cagaço da vítima. Se a vítima cagou de medo, é grave ameaça. Por isso é extorsão e não estelionato gabarito literar. Vou até te dar um outro exemplo para isso ficar mais claro para você. Imagina que eu estou aqui no estúdio magistrar, aí eu combino com um amigo meu, no intervalo da gravação, eu combino com um amigo meu de fingir um assalto. Eu dou uma arma de mentira para ele, ele finge um assalto e ele toma 100 mil reais de mim, que eu tiro na gaveta do magistrar na recepção. Ora, eu não fiquei com medo, porque eu combinei, mas as 4 funcionárias lá estavam quase morrendo de medo. E aí, foi só estelionato ou foi roubo? Foi roubo, porque cagaço da vítima, cagaço da vítima, cagaço da vítima. Se alguém cagar de medo, é roubo, é grave ameaça, e não só estelionato. É a mesma coisa que o roubo com revólver de brinquedo. Olha, não tem chance de morrer? Não tem essa. Se a vítima ficou com medo e passou, é grave ameaça, gabarito, letra A. Questão 14. Mário, com a intenção de matar Rodrigo, efetua um disparo de arma de fogo a média distância, porém tropeça e atinge Rodrigo de raspão, vindo a ferir gravemente o desconhecido que caminhava pela rua. Ele é socorrido, mesmo fora de perigo, a ambulância capota e ele morre. Mário responderá só por gabarito, uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal culposa. Uma tentativa de homicídio e uma lesão corporal culposa, gabarito, letra A, apenas homicídio consumado, não. 2 homicídios, não. Lesão corporal em concurso formal com homicídio consumado, não, porque eu não matei. Letra D, o gabarito, lesões corporais culposas em concurso com homicídio tentado. Por quê? Ora, eu atirei uma pessoa, tentativa de homicídio. Eu acertei outra que caminhava por detrás, culposamente, falta de cuidado, lesão corporal culposa. E eu não respondo pela morte, porque não há nexo causal da minha conduta com o resultado morte, na medida em que não é um desdobramento natural, quem toma um tiro morrer capotado na ambulância. Por isso, rompe o nexo causal e eu não respondo pelo resultado morte, gabarito, letra D de dado. Questão número 15, MP do Rio, para promotor de justiça. Diva recebeu em sua casa Elmo, criança de 5 anos de idade, filho da vizinha, para que pudesse ir com a mãe ao médico. O Felisberto, companheiro da Diva, aproveitando que estava sozinho com a menor, já que Diva tomava banho, perguntou se ela queria um picolé. Ante a resposta sim, colocou o pênis para fora da bermuda, masturbou até ficar ereto e disse para a criança chupar, pois tinha gosto de picolé. Quando o menino iniciou a aproximação da boca, Diva flagrou e gritou para que Elmo não o fizesse. A criança obedeceu, ao passo que Felisberto se recompôs e foi embora. Qual crime foi cometido aqui? Letra A. Ato obsceno? Não, né? Ato obsceno seria quando ele comete um ato, não é? Um ato qualquer, um ato obsceno, contra a coletividade. Então, se ele saca o pênis no meio da rua, aí é um ato obsceno. Não confundir o crime de ato obsceno com a importunação ao pudor. Então, se ele saca o pênis para uma pessoa praticando o ato libidinoso, aí eu tenho a importunação sexual. Cai muito e se prova. Qual é a diferença do ato obsceno e importunação ao pudor? Ato obsceno, eu mostro o pênis para a galera. Crime contra a coletividade. Mesmo que dentro do meu apartamento, se a janela é
visível, eu cometo crime. Ato obsceno, contra a coletividade. Importunação sexual individual. Se eu saco o pênis para Maria no show, numa boate, importunação sexual. Então, e no caso aqui não é nenhum e nem outro. Por quê? Porque ele tentou praticar ato libidinoso com a criança. Se ela é criança, presunção de violência. Criança não pode ser vítima de importunação sexual. Vítima de importunação sexual só maior de 14. Por quê? Menor de 14 é vítima de estupro de vulnerável. Agora, o ato libidinoso foi praticado? Não. Então, claramente, nós temos aqui tentativa de estupro de vulnerável. Então, letra B, estupro de vulnerável tentado é o nosso gabarito. Estupro de vulnerável tentado é o nosso gabarito. E com isso a gente encerra aqui as nossas questões, mas não sem antes fazer uma revisão sobre esse último assunto que versou essa questão, qual seja o estupro de vulnerável tentado. Por quê? Toma cuidado, porque é muito comum as pessoas acreditarem, inclusive alunos de ótimo nível, que não existe tentativa de estupro. Por quê? Porque o verbo é constranger a ter conjunção carnal ou, desde 2009, também qualquer ato libidinoso. Ora, então, tocou no seio, consumou. Tocou na vagina, consumou. Tocou no pênis, consumou. Tocou nas nádegas, consumou. Então, como o tipo penal prevê tanto a conjunção carnal como o ato libidinoso, e lá no estupro vulnerável, qualquer ato libidinoso, também consuma o crime, é óbvio que fica uma sensação prática que não tem tentativa. Porque, ora, se eu for tentar transar com alguém com violência ou grave ameaça, eu vou tocar nos seios. Então, já consumei. Tá, é verdade. Qualquer ato libidinoso efetivado já consuma o crime, seja de estupro de vulnerável ou seja de estupro comum. Tá, mas a pergunta é, pode ocorrer que eu tenha o início de execução de um crime com índole sexual e que eu seja interrompido por circunstâncias alheias? Pode, é justamente o que aconteceu no caso aqui. O cara sacou o pênis, a criança se aproximou, ele iniciou a execução do ato libidinoso, mas não ocorreu ainda o ato libidinoso. Quando a criança ia tocar a boca no pênis, a mulher gritou e parou. Circunstâncias alheias à vontade interromperam a conduta, por isso tentativa de estupro de vulnerável. Para fechar, vamos para uma questão que foi cobrada recentemente pela FGV lá no Amazonas. Olha só. E essa questão vai tirar essa dúvida de uma vez por todas. Olha só, eu saio aqui dos estudos magistrado agora, dou uma carona para a Joana, que é nossa recepcionista. No meio do caminho, já às altas, imagina aí, às altas horas da noite, tudo escuro, eu viro num beco que não é caminho da casa dela, ela pergunta, ai, professor, o que foi? Falo, cala a boca que eu vou te estuprar. Saco minha arma, cala a boca que eu vou te estuprar. Aí eu tô virando o beco, a polícia chega, e aí? É tentativa de estupro? Não, porque não houve ainda o início de um ato executório ou mesmo ato imediatamente anterior ao verbo, teoria objetiva individual, para a consecução de estupro. Então foi o quê? Só constrangimento ilegal. Só constrangimento ilegal. Gabarito recente da FGV. Qual foi a questão exata que é o da FGV? O cara abordou a mulher por trás com a arma, obrigou ela a caminhar para uma praça, falando que ia estuprá-la. Lá chegando, a PM prendeu ele. Só constrangimento ilegal. Não houve tentativa de estupro no gabarito. Fechou? Tá. Mas isso quer dizer que não existe tentativa de estupro? Não. Se eu pulo no corpo dela e já toco as nádegas ou seio ou a vagina, já consumou. Então você perceba que entre o início do ato executório do estupro e a consumação qualquer ato criminoso existe um trecho muito pequeno, mas ele existe. E eu vou te dar um exemplo claro. Veja só, eu viro na rua no meu carro, põe a arma na cabeça dela, cala a boca que eu vou te estuprar. Só constrangimento legal. Na hora que eu pulo em cima do corpo dela, dou uma chave de perna nela no banco passageiro, sem tocar no seio, se eu tocar já consumou, aí eu tenho o quê? Tentativa de estupro. Então, existe tentativa de estupro e existe tentativa de estupro de vulnerável. As pessoas têm mania de achar que, como o ato libidinoso já consuma o estupro, que não há falando tentativa. Gabarito errado. É possível, como ficou demonstrado pela banca FGV neste caso e recentemente cobrado também pela FGV lá no Amazonas. Fique esperto com essa pegadinha. Estupro e estupro vulnerável admitem sim a modalidade tentada. Fechou? Deste modo, encerramos nosso encontro. Foi um prazer, irmão, estar com você nessa revisão. Conte comigo e com toda a nossa equipe nessa reta final, através dos nossos contatos, nossos canais de comunicação, ou mesmo através do meu Instagram, @RioMoBraga, porque o seu sonho é o nosso, que é a sua aprovação. Conte conosco e mande todas as suas dúvidas em tempo real. Até a próxima, fique com Deus e uma boa prova.